Neste vídeo, apresentaremos modelos práticos básicos para análise AC de válvulas e transistores. Um transresistor ou transcondutor ideal seria um elemento de 3 terminais que transforma as variações da tensão de entrada entre os terminais 2 e 3 em uma corrente equivalente de saída entre os terminais 1 e 3. O parâmetro Gm, que é a razão entre a corrente de saída e a tensão de entrada, é chamado de transcondutância do dispositivo. O inverso da transcondutância é a transresistência do dispositivo, chamado aqui de RE. Em um transcondutor ideal, não existe corrente fluindo entre os terminais 2 e 3, ou seja, a resistência ou impedância de entrada é infinita. A resistência ou impedância de saída da fonte de corrente I-out também é infinita. A transresistência RE pode ser representada no modelo como uma resistência posicionada entre os nós 2' e 3. Neste caso, a tensão em 2' será igual à tensão no nó 2, e não existe corrente fluindo entre 2 e 2'. Chamamos esta conexão ideal de curto-circuito virtual de tensão. A não idealidade mais básica a ser considerada no modelo é a resistência da fonte de corrente de saída I-out, dado aqui por RO, que é a relação entre a diferença de potencial nos terminais de saída 1 e 3 e a corrente out. No modelo, essa resistência é posicionada entre os terminais 1 e 3. A válvula triodo, o transistor bipolar e o transistor MOS são dispositivos idealizados para funcionarem como transresistores ou transcondutores. As diferenças mais relevantes entre estes dispositivos são as tecnologias em que são construídos e os níveis de tensões e correntes de polarização praticados. Estes detalhes serão abordados em outra apresentação. Quando devidamente polarizada, a válvula triodo pode ser tratada como um transresistor. Os 3 terminais a serem considerados são a placa P, a grade G e o catodo K. Os terminais do filamento F1 e F2 servem para uma conexão independente, para realizar o aquecimento do catodo, que é a fonte de elétrons responsável pela corrente de placa. Acrescentamos a transresistência e a resistência da fonte I0, e teremos uma boa aproximação em primeira ordem para análise AC do dispositivo. A polarização do filamento não precisa aparecer no modelo. Assim como a válvula triodo, quando devidamente polarizado, o transistor bipolar pode ser tratado como um transresistor. Os 3 terminais são o coletor, a base e o emissor. Assim como no caso da válvula triodo, acrescentamos a transresistência RE e a resistência da fonte 0. E teremos uma boa aproximação em primeira ordem para análise AC do dispositivo. Por conta da corrente de base, a resistência de entrada do transistor bipolar não é infinita, e para uma análise mais precisa, será necessário considerar uma resistência de alto valor entre B e E. Esta questão será abordada em outra apresentação, mas para uma análise rápida, o modelo quase ideal proporciona uma boa aproximação. O transistor MOS também, quando devidamente polarizado, pode ser tratado como um transresistor. Os 3 terminais a serem considerados são o dreno D, a porta G e a fonte S. No caso do terminal de corpo B, o ideal é que este esteja conectado ao terminal de fonte S. Conexões diferentes serão discutidas em outras apresentações. Agora é só acrescentar a transresistência RE e a resistência da fonte 0, e teremos uma boa aproximação em primeira ordem para análise AC do dispositivo, assim como nos casos da válvula e do transistor bipolar. Estes modelos são utilizados em análise AC para projetos de circuitos eletrônicos, tanto discretos quanto integrados, no caso dos transistores MOS e bipolar. Os parâmetros RE e RO são determinados a partir do ponto de polarização de cada um desses dispositivos. Exemplos de aplicações de tais modelos são encontrados em outras apresentações neste canal.